Escolhas. Tá aí um tema que eu tenho que acabar falando e lembrando. Porque às vezes parece que eu escolhi estar passando por essas situações que eu tenho passado. Parece que eu escolhi isso. Só que isso não é verdade. Eu não escolhi. Essas situações simplesmente aconteceram, vieram e eu fui sendo levado até elas. Não teve ninguém em nenhum momento que me dissesse o que fazer. Escolhas que às vezes a gente precisa tomar, precisa fazer, elas são conscientes. Qualquer escolha, por definição, ela é consciente. Você escolhe por alguma coisa conscientemente. Você escolhe se você quer determinada coisa, se você quer comprar determinado objeto, se você quer comprar alguma coisa. Você faz essa escolha conscientemente. Você vai atrás conscientemente. Você estabelece alguns critérios, você vai atrás. Você, por exemplo, quer comprar um carro novo, só para ficar dentro desse universo. Você vai escolher o carro que você quer comprar. E esse carro vai ter que atender alguns critérios que você quer. Você quer, por exemplo, um carro que tenha ar-condicionado, você quer um carro que tenha direção hidráulica, você quer um carro que tenha tecnologias atuais, recentes, que fazem parte hoje da vida da gente. Então, isto é uma escolha. Você escolheu aquilo, você está procurando algo que se encaixe dentro do seu próprio mundo. Agora, é diferente no meu caso. Eu não escolhi essa situação, eu não escolhi estar nessa situação de hoje ter que dirigir para Uber e levar pessoas de lugares a lugares. Eu já disse isso em vários outros vídeos, que esse não é o melhor dos trabalhos que existe. Não é o pior deles. Se fosse pela minha vontade, por exemplo, eu sequer estaria fazendo isso hoje. Eu estaria fazendo alguma coisa mais relacionada ao que eu gosto de fazer, ao que eu estudei. Eu estaria, por exemplo, numa televisão, fazendo algum programa de televisão, escrevendo alguma coisa para televisão, fazendo alguma coisa nesse sentido. Porque eu estudei, eu fui preparado para isso, eu não fui preparado para outras coisas. E é uma das críticas que eu sempre tenho com relação ao próprio ensino do Brasil, ao período de onde eu vim. Eu vim de um período, nasci em 85, ano em que o Brasil saiu da ditadura e começou a se transformar no país que a gente conhece hoje. Óbvio que muitas das coisas do Brasil que a gente conhece hoje vem de muito antes de 85. Mas esse país que a gente conhece, com essa liberdade que a gente conhece, com essa estabilidade relativamente estável, esse país que a gente conhece com uma política relativamente estável, apesar dos escândalos, ela é muito recente. Ela vem de 85 para cá. Então, para quem não viveu muito esse período dos anos 80, eu não vivi também porque eu nasci em 85. Então, eu só vou lembrar da minha infância dos anos 90 para cá. Mas ainda assim, na época, a gente não tinha muita escolha. Na verdade, a gente nem tinha escolha. Antes do Plano Real, e eu até fazer um link com toda essa situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, porque os preços dos alimentos e produtos estão subindo muito rápido. O preço dos alimentos, o preço dos produtos da cesta básica tem crescido muito rápido. Isso me lembra, de uma certa forma, como era antes do Plano Real. O Plano Real surgiu em 1993, a partir de toda a iniciativa do Itamar Franco de estabilizar a economia do país e tudo, porque o Brasil vivia numa hiperinflação que o dinheiro não valia nada. Eu lembro, na época, eu nunca aprendi a contar o dinheiro daquela época, porque assim, era tanto, você tinha que andar com tantas notas, você tinha que andar assim às vezes com calhamaço de notas para você comprar uma coisa relativamente simples e barata. Para você ver como é que isso era complicado na década de 80 e 90. Mas o Plano Real veio, estabilizou a economia, baixou a inflação, controlou e deu essa relativa estabilidade que a gente vive hoje.
Mesmo com todos esses problemas que a gente tem visto do atual governo, isso é estabilidade dentro de tudo que o Brasil já viveu na história. Os últimos 35 anos da história do Brasil têm sido mais estáveis do que os outros anteriores. E lógico que esse período todo sendo estável favoreceu que surgissem outras formas de trabalho, favoreceu que a própria tecnologia evoluísse a tal ponto de que você pudesse ter qualquer tipo de trabalho que você quisesse ter. É o caso da Uber, é o caso de vários outros trabalhos pela internet. Sim, a Uber, apesar de prestar um serviço presencial, você precisa ter o carro e levar alguém de um lugar a lugar, ele é um serviço essencialmente de internet, é um serviço que depende e funciona pela internet. Isso só foi possível por causa de toda a estabilidade econômica e política que o Brasil teve nesse período todo, do meio dos anos 90 para cá. Então, esses 30 anos que a gente tem vivido tem sido de estabilidade, tem possibilitado várias outras formas de trabalho surgirem, algumas outras acabaram e vão acabar, algumas formas de trabalho mais antigas vão acabar. A tecnologia vai, de uma certa forma, modificar isso, porque é comum, é normal que isso aconteça numa sociedade relativamente estável. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo um pouquinho de todo esse processo de desestabilização da economia. Recentemente, eu vi no Facebook, no Twitter, muita gente reclamar do preço de alguns produtos da cesta básica. E como esses produtos aumentaram de valor muito rápido, assim, muito rápido, do dia para a noite. É óbvio que isso tem a ver com o coronavírus e a conta dele, porque isso não é de graça. Nós vamos ter que pagar por isso. Então, de uma certa forma, você vê que nós não escolhemos isso. Todo esse ponto de fazer toda essa ligação, de falar de trabalho, de escolha e de como eu cheguei até aqui, porque eu não escolhi isso. As coisas simplesmente foram acontecendo para mim. Eu não escolhi, por exemplo, que minha mãe tivesse câncer. Não escolhi essa situação. Eu não escolhi ter que parar os estudos para tomar conta dela, porque o dinheiro não dava para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não escolhi isso. Isso não foi uma escolha. Não foi algo que eu racionalmente tivesse pensado e decidido fazer. Isso não aconteceu. Isto não é verdade. Se você acha que escolhas também podem ser inconscientes, eu vou dizer para você que não. As escolhas não podem ser inconscientes, porque escolher é um ato essencialmente racional. Você precisa escolher alguma coisa baseado em um certo critério. Você precisa escolher determinada coisa baseado em uma decisão que você vai tomar com alguns critérios. Então, eu não escolhi estar nessa situação. Eu não escolhi passar por o que eu estou passando. Eu não escolhi hoje ter como um trabalho um serviço de transporte de levar pessoas de lugares a lugares. Foi o que apareceu. É uma profissão de risco, sim, eu sei que é. Eu quase fui assaltado. Eu vou falar disso em outro vídeo. Mas, assim, essencialmente, na nossa sociedade hoje, no nosso país, que as coisas tendem a piorar bastante. E isso não tem a ver só com a questão do coronavírus, mas isso tem a ver com a questão do próprio governo. A gente precisa, de uma certa forma, ter algum tipo de trabalho, porque as coisas vão piorar. E não é uma escolha racional. Você não está escolhendo que as coisas vão piorar. Elas vão acontecer. Mesmo que a gente não queira que elas aconteçam, elas vão acontecer. Isso não tem a ver com o presidente, isso não tem a ver com o Congresso, isso não tem a ver com o STF, isso não tem a ver com nada. Porque isso é o que o mundo inteiro está vivendo, é o que o mundo inteiro está passando. No Brasil, apesar de ser um dos lugares muito fechados, ele não está alheio ao que está acontecendo ao resto do mundo. Então, o que está acontecendo nesses países, fatalmente vai acontecer aqui com a gente também. Pode demorar um pouquinho, mas vai. E esse rodeio todo, só para falar de escolhas, foi porque eu fiquei refletindo muito sobre isso ao ver essas postagens, tanto no Facebook quanto no Twitter, falando de como o preço dos produtos aumentaram muito rápido. Em geral, de pessoas muito novas, que não viveram ou não lembram como é que era a hiperinflação da década de 90. Muitos hoje que estão nas redes sociais, que gostam de protestar, que gostam de falar sobre esses temas, não viveram de fato aquele período. São pessoas que inclusive nasceram bem depois
que isso tudo aconteceu. Então, assim, para muita gente, essa estabilidade toda é o normal. Pra gente que veio antes disso, não era o normal. A gente se acostumou com este normal de hoje. Mas a gente sabe que em algum momento, e se tem uma coisa que é muito certa na história do Brasil, é que em algum momento as coisas vão dar errado de novo. E elas, até agora, pelo menos, elas continuam estáveis. Mas nós não sabemos até quando. Mas quando eu falo de escolhas, que a gente não escolheu isso, não é uma escolha racional, pelo menos de minha parte. Eu não vou nem falar de eleição, não vou falar de preferência política, nada disso. Porque o que interessa falar de escolha não é um produto inconsciente. Você não escolhe nada inconsciente. Você escolhe consciente daquilo que você quer. Você escolhe determinado produto consciente de algum benefício que ele vai te trazer. Você escolhe determinada carreira profissional ciente dos benefícios que ela vai te trazer, sejam eles profissionais, sejam eles financeiros. E eu falo hoje sobre escolhas porque é algo que eu tenho pensado muito naqueles momentos que eu estou dirigindo e levando pessoas de lugares a lugares. Eu não fiz essa escolha. Eu não quis racionalmente estar ali, porque eu sei dos riscos que é estar do outro lado do volante. Eu sei da responsabilidade que é você estar do outro lado do volante. Porque você ali é responsável pela sua vida e pela vida de quem está com você. Você é responsável legalmente. Se acontece alguma coisa, você é legalmente imputável. E eu fiquei refletindo muito esses dias sobre esse tema. Porque eu sei que as coisas tendem a piorar, o preço das coisas vai lá para cima. Isso vai acabar forçando muita gente, inclusive a mim mesmo, a ter que comprar as coisas, a ter que viver, nem que seja uma amostra do que nós já conhecemos do passado, de algo de mais de 30 anos atrás. Não é a melhor das lembranças. Para quem não viveu isso, vai descobrir na prática como era na década de 90, no final dos anos 80, começo da década de 90. A gente sobreviveu. Tanto é que a gente está aqui, eu estou aqui, apesar de todos os problemas e prejuízos que eu tive esse final de semana. Estou aqui, estou vivo e estou pensando no que eu vou fazer para continuar me reerguendo. E isso, claro, vou mostrar para vocês. Isso vai ser filmado, vai ser registrado, vou mostrar todo esse processo de reconstrução de uma vida. E se você quiser continuar assistindo, clica aí embaixo, se inscreve no canal, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!